Bom dia, Christian. Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Um abraço para a Gabriela, para o Éboli. Foi uma noite em que tudo deu errado, talvez seja muito forte, mas muita coisa deu errado para o Atlético. E a base de tudo isso foi uma atuação abaixo do que o Atlético vem produzindo. A torcida fez uma bela festa, foram quase 35 mil pessoas, mas a gente vai vendo dos melhores momentos como o Atlético teve erros técnicos, né? Erros de passe, erros de decisão, erros de posicionamento, coisas que não são comuns nos jogos do Atlético, principalmente jogando dentro do estádio Joaquim Américo, a Arena da Baixada. O próprio Thiago Nunes admitiu que o primeiro tempo do Atlético foi muito abaixo, né? Teve esse lance do Rony, talvez o mais perigoso. Enquanto isso, o Boca aproveitava as falhas do Atlético, estava muito bem postado defensivamente, não quis vir de peito aberto como veio no jogo da fase de grupos, se protegeu e foi explorando os contra-ataques. O Atlético melhorou no segundo tempo, começou a rondar mais o gol do Andrada, mas a rigor o goleiro do Boca não fez nenhuma defesa importante. Veio aí o segundo tempo, o McAllister fez o gol e lá no finalzinho, a gente vai ver daqui a pouco, nos melhores momentos, o lance do VAR acionado para a marcação do pênalti do Mas em cima do Rony, mas o Marco Ruben acabou errando. O Atlético jogou menos do que vinha jogando, e isso para mim é fundamental na explicação do que aconteceu ontem na Arena da Baixada. E um detalhe, né? Para o Atlético estar tão desarrumado, mesmo não conseguindo jogar ofensivamente, como fez falta o protetor do sistema defensivo, como fez falta o Wellington ontem no jogo, Barreto. Pois é, o Atlético jogou menos do que vinha jogando. Acho que essa é uma avaliação que precisa ser feita, né? Não foi o mandante que costuma ser na Arena da Baixada. E aí o lance da consulta ao VAR. E como é interpretativo, para os argentinos foi um grande escândalo, né? E aqui no Brasil não foi visto com tanta estranheza. Achei pênalti. Eu consigo ver o calço ali, vocês não conseguem? O goleiro ele chega pro tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. O Atlético é impedido de seguir na jogada. Sim. Ele dá o tapa para tirar do goleiro. Não dá o tapa para o gol, ele dá o tapa para tirar do goleiro. Não sei se ele chegaria, dificilmente ele chegaria, haveria uma cobertura ali. Mas o goleiro chega derrubando. Então não tem, né? Não tem muito o que discutir, pênalti. Agora, o que me incomodou ontem, gente, e aí eu passo até essa bola para o Christian, é o discurso do Thiago Nunes. Cara, o Thiago Nunes faz um baita trabalho. Na minha opinião, o Atlético Paranaense é o time mais bem treinado do país. Pelo que tem nas mãos, pelo que ele consegue tirar, relação custo-benefício, né? O trabalho é muito bem feito no Atlético Paranaense, é um trabalho consistente. Mas se apoiar ontem o discurso de postura do adversário... É que eu rode aqui um trechinho. Por favor, porque me incomodou, o que a gente tem é justamente isso. Uma crítica ao antijogo do Boca. Deixa eu explicar uma coisa, como é que funciona dentro do campo, até para vocês entenderem. Lance de pênalti para o Atlético, deixa rolar, quem marca é o VAR. Lance de pênalti para o adversário, o árbitro marca, se ele tiver errado, o VAR corrige. É mais fácil. Então, não é a primeira vez que acontece isso, aconteceu também no Maracanã, na derrota 3-2 para o Flamengo lá, a gente teve um pênalti claro que não foi marcado. Para o adversário foi marcado com certeza. Pode parecer um chororô danado, mas não é. A tecnologia está aí, né? Mas a gente sabe que o pessoal está usando como muleta ela para parar o jogo, para atrapalhar muitas vezes o andamento do futebol. O que eu sinto muito realmente é não ter futebol, né? De 98 minutos você jogar apenas 38, uma arbitragem péssima, né? Que não gosta do futebol, e aí foi muito ao encontro do que o Boca veio fazer aqui, que era não jogar futebol. Então veio com poucos jogadores para nos atacar, poucos jogadores para ganhar o jogo. Ele veio para não perder, conseguir um resultado melhor do que veio buscar. Então, e aí... A segunda parte é a crítica. A primeira é a questão do VAR, e eu concordo com o que ele disse ali. Tem muita gente já usando o VAR. É verdade, é verdade. Mas o Thiago vem também pontuando o discurso dele com o VAR, com um certo discurso de vitimizar, para vitimizar o Atlético Paranaense. Acho ruim. O Atlético, quando vence, Thiago, não tem que dar resposta a ninguém. O Atlético vence, não tem que provar nada a ninguém. Para de pontuar isso no seu discurso, cara, porque o trabalho é bem feito. O Atlético hoje é um time de ponta do futebol brasileiro, disputa as principais competições, conquista títulos, já está na vitrine sul-americana, na primeira prateleira da vitrine sul-americana.
por causa do trabalho que vem fazendo. Então não precisa mais ficar dando resposta e nem ficar colocando o Atlético Paranaense numa condição de vítima. O Atlético Paranaense teve prejuízos com o VAR, como todos os times já tiveram prejuízos com o VAR e já tiveram benefícios. Porque há um processo ainda em andamento com muitos erros e acertos para todos os lados. E reclamar da postura do adversário, gente, é uma confissão de incompetência. Eu não fui competente para furar o bloqueio defensivo do Boca. Fala mais dele do que do adversário. Se o Boca foi com essa proposta, Gabi, sim, então é que problema para o Atlético Paranaense resolver. Ele conseguiu um resultado melhor do que ele veio buscar. A incompetência é de quem, então? Exatamente. A proposta do Boca foi mais eficiente. O Boca não quis jogar, problema do Boca. O Atlético tem que jogar, então. O Atlético tem que arrumar as soluções, como cansou de fazer, jogando na sua casa, principalmente. Então, não cabe reclamar da postura do adversário. É aquela coisa que a gente sempre fala também quando é seleção brasileira. A seleção sempre vai jogar contra adversários fechados. Tem que aprender a jogar, tem que arrumar soluções. E não reclamar da postura do adversário. Christian, quer completar? O Barreto, o interessante do jogo de ontem é que a sensação foi que o Atlético esperava de novo um Boca que viesse para cima. O Boca Juniors mudou o seu jeito de jogar. O Villa, né, o colombiano, que é o desafogo pelo lado do campo, não jogou. Entrou o Capaldo, mais um volante. O Boca se fechou no meio. O Nandes, que não tem tanta velocidade, ficou aberto pelo lado, jogando em cima do Márcio Azevedo. A gente até viu um lance agora há pouco de uma dividida entre os dois. E o McAllister do outro lado, em cima do Jonathan. Isso permitiu até que o Atlético tivesse, mais pela direita, possibilidades de jogadas no primeiro tempo. Mas o Atlético também foi atingido pelo nervosismo. Nervosismo do jogo picado do Boca. E aí eu vou lembrar... Você vai lembrar também, Barreto, o pessoal que está acompanhando mais da antiga vai lembrar do professor Zé Teixeira, que foi técnico do Corinthians, técnico de outros clubes no Brasil, diretor de futebol em vários clubes, e ele meio que cunhou a teoria da falta tática. E ontem eu me lembrava muito disso, eu tinha ouvido no início da minha carreira como repórter o professor Zé Teixeira falar sobre essa história da falta tática. O Boca usou essa faltinha, esse jogo mais parado, justamente para impedir a transição em velocidade do Atlético. Pode-se discutir se é legal ou se não é legal, mas é uma estratégia válida. E ontem o próprio Thiago também acabou errando. Quando da substituição do Nicão. O Nicão, apesar do sobrecarregamento que ele viveu durante a partida, era o jogador mais lúcido do time. Quando entrou o Bruno Nazário, ele poderia ter feito alteração, por exemplo, com o Marcelo, que não fez um bom jogo ontem. Tecnicamente, o Atlético todo foi abaixo do que poderia produzir. E a escalação do Lúcio, que prometia um Atlético muito agressivo, acabou sobrecarregando o próprio Lúcio, sobrecarregando o Bruno Guimarães e deixando o Nicão, às vezes, isolado demais para o meio-campo que se imaginava, que se pretendia tivesse 3 jogadores com condições de chegar à frente e municiar o ataque. Muito bem, nós temos imagens selecionadas aqui também do Marco Ruben, né, um jogador que tem sido importante para o Atlético. Eu estava até vendo alguns comentários dos internautas aqui, me parece que esse respeito do Boca na verdade, um reconhecimento do novo papel que o Atlético Paranaense tem no cenário sul-americano. O Boca foi para o jogo no primeiro confronto entre as equipes na fase de grupos, se tomou de 3. Sim. Aprendeu a lição. Então, exatamente. Lá na arena. Fez a leitura. Na arena pode... não dá para jogar de peito aberto com o Atlético Paranaense. A gente está cansado disso. Não era uma das leituras possíveis, né? Aquilo que o Cristian estava falando, né? Esperou que viesse para cima e não veio. Diante disso, são 90 minutos para você, então, colocar em prática um plano B diante disso, porque é um dos cenários possíveis, né? Claro. E o antijogo vai acontecer. Jogo de Libertadores, isso vai acontecer sempre, né? Perdendo esse pênalti, o Marco Ruben perdeu também a chance de se tornar artilheiro isolado da Libertadores. Ele tem 6 gols ao lado do Adrián Martínez.